Olá, seja bem-vindo ao Univasf Debate. O Rio São Francisco é utilizado para irrigação de plantações, pesca, navegação e garante água para o consumo humano. Também garante o sustento de muitas famílias e tem fundamental importância econômica nas regiões por onde passa. Mesmo sendo tão generoso, o Velho Chico não recebe o tratamento que merece. E para discutir quais os caminhos para salvar o rio da integração nacional, nós convidamos o professor de Biologia da Univasf, Renato Garcia. Ele é coordenador do NEMA, Núcleo de Ecologia e Monitoramento Ambiental. Conosco também está o Roberto Malvese, ele é colaborador da Pastoral da Terra e de Movimentos Sociais. Gostaria de agradecer a presença de vocês no Univasf Debate. Para começar, eu já vou perguntando quais são os maiores problemas aí que o Rio São Francisco vem enfrentando, começando aí pelo professor Renato. Essa é uma pergunta, se a gente fosse listar, talvez não coubesse no programa, né? Mas eu acho que assim, como o rio ele tem múltiplos usos, também tem múltiplos problemas. Para cada uso a gente pode elencar talvez um ou mais problemas. Então você tem a degradação das margens, a degradação das subbacias, né? No Cerrado principalmente, que é uma área de recarga, o uso descontrolado dos aquíferos que a gente tem na região, despejo de esgoto, um uso equivocado, às vezes em demasia ou mal direcionado por parte da irrigação. Acho que os problemas eles são grandes e graves e precisam mesmo ser debatidos e enfrentados. Roberto Malvese, o que a gente pode pontuar aí de tão grave aí que está preocupando todo mundo com o rio? Então, eu que venho mais da área dos movimentos sociais e do acompanhamento direto com as comunidades ribeirinhas, nós temos uma leitura, né, dessa realidade que evidentemente ela, vamos dizer, bate e confirma aquilo que o Renato estava dizendo. Mas a gente acha que o que está por detrás desse desmatamento, desse assoreamento, dessa poluição, desses usos equivocados e até conflitivos, a gente chama de um modelo de desenvolvimento que foi adotado no Vale do São Francisco, que ele é inadequado a esse ambiente. E com o passar dos anos, então, esses problemas todos vão aparecendo e o principal deles é a fragilização do rio. Tanto do ponto de vista quantitativo das águas, o rio hoje é um rio com muito menos água do que tinha há alguns anos atrás. Isso é visível para a gente que está aí a olho nu. E o problema da qualidade dessa água contaminada de várias razões e que também dificulta o uso do rio. Então, com isso vem um empobrecimento geral. Acho que uma questão pontual assim que vale a pena citar é a perda da biodiversidade do rio, de peixes, e porque isso impacta diretamente as comunidades ribeirinhas, as comunidades pescadoras que se alimentavam do rio. A gente passou por uma crise agora, em 2015, que foi a questão da seca. E aí a gente percebeu quanto o rio ele ficou frágil, assim, já vem de um bom tempo, mas foi mais perceptível. O que é que se pode fazer, na tua opinião? O que é que a população ou um projeto para resolver esse problema, para que a gente não venha enfrentar uma seca parecida com essa agora? Olha, a seca, ela é algo que ela tem uma grande vertente natural. Então, os períodos de seca acontecem, né, nessa região, elas não vão deixar de acontecer, né? Secas históricas aconteceram, está acontecendo. A atividade humana pode potencializar, né, algum comportamento de extremo climático, mas as secas vão acontecer, né? O problema, eu acho que, Roberto, um modelo que não consegue prever, não pode ser, um modelo econômico, um modelo de desenvolvimento não pode ser tão suscetível a uma seca que fuja um pouco da normalidade, praticamente secar o rio. Isso mostra que a gente não está preparado para que nada saia um pouco do nosso olho. E vai sair, né? Secas podem acontecer de maneira mais intensa no futuro, essa pode acabar ano que vem, pode daqui a 10 anos vir uma mais severa ainda, ou essa pode se tornar mais severa. O que a gente não pode é sempre estar vivendo nessa corda bamba de que, sem controle, o rio fragilizado, uma seca maior aconteça, o rio praticamente seca, o que foi aconteceu no ano passado, né? A vazão, desde que construíram o Sobradinho, nós vivemos a menor vazão histórica. Estamos aproximadamente 700, 800 metros cúbicos por segundo, né, de uma vazão que era para ser a média de 1.800. Então, nós estamos numa vazão, mostrando que
Nós não estamos preparados para algo que é natural de acontecer na região, que são eventos de seca. E aí mostra um erro que se comete em tratar o rio, ou seja, a gente percebe agora quando a gente fala da situação de seca, mas é algo que já devia estar acostumado, né? Então, aquilo que o Renato falou, nós que moramos no semiárido, ou que nascemos por aqui, a gente sabe, as nossas secas são cíclicas, né? Elas voltam e elas pegam o São Francisco também. Elas não pegam só a Caatinga. E que o São Francisco depende em 80% das águas que vêm de Minas, que vêm do Cerrado. Então é interessante notar que esse problema da diminuição do volume de água não é só aqui, ele já pega, ele pega no Cerrado, ele pega em cima, porque nós dependemos desse ciclo das águas. A dúvida que nós estamos, que alguns cientistas já colocam, na lógica do que o Renato falou, é se isso que nós estamos vivendo faz parte de um ciclo histórico que alterna secas e enchentes, ou se nós já estamos entrando numa fase que realmente esse vai ser o normal da gente, né? Porque nós já estamos há 4 ou 5 anos e as últimas estimativas que eu vi, que o Sobradinho aguenta até novembro, esse ano, com esse volume de água que ele tem, que é de mais ou menos 30%. Eu não olhei hoje nos reservatórios do ONS para saber qual que é o volume que nós estamos. Mas a previsão que nós poderemos, de alguma forma, enfrentar uma situação mais grave esse ano do que nós enfrentamos o ano passado, pelo pouco volume de água que se avolumou no São Francisco. Então, a pergunta-chave, evidentemente, é por que o São Francisco está perdendo força, não é? A seca, sem dúvida, atrapalha. Provavelmente, nós teremos períodos chuvosos que voltem a encher. Mas se nós mantivermos anos e anos sempre na situação mais baixa do que o costume que nós tínhamos, e aqueles números que você citou para nós, eles são chaves, quer dizer, nos diziam sempre que nós tínhamos uma vazão segura a partir de Sobradinho de 1.800 metros cúbicos por segundo. Quando a gente debateu a transposição com o pessoal do governo, isso era dito todos os dias para a gente. Nós estamos com 800 e não estamos conseguindo segurar os 800. E os 800 não são mais suficientes para cobrir todas as demandas do São Francisco. A vazão ecológica no Baixo São Francisco foi jogada para as traças, que era de 1.200 e 1.300 metros cúbicos por segundo. Então, nós já estamos numa situação no São Francisco que a história do cobertor curto, que se você puxa para a cabeça já começa a faltar nos pés. Já estamos vendo a situação. E a perspectiva, se nós não tivermos uma reação à altura do problema, é que a situação se agrave. A gente vai entrar lá mais na frente, tratar dessa questão aí da transposição, mas antes queria abordar outra coisa, que é a vazão. Com essa pouca água, essa vazão ela diminui. E aí, consequentemente, essa água do mar ela retorna, ela volta. Qual a consequência disso para o rio? Eu acho que, primeiro, reforçando o que o Roberto colocou, da vazão ecológica. De todos os usuários, eu acho que está mais do que na hora de a gente colocar o ecossistema como um usuário também. Ele tem que ser considerado, porque além de usuário do rio, ele é mantenedor do rio. Então, a gente não pode desconsiderar as regiões marginais como, não, elas não fazem parte, elas não demandam água, demandam, né? Hoje a vazão, basicamente, a energia elétrica domina a vazão do rio, né? Então, se você tem uma escassez maior de água, você tem que segurar um pouco essa água para ter uma garantia da produção de energia elétrica ao longo do ano. E ninguém aqui vai ser, inocente e falar, não, então nós não precisamos disso. Não, nós precisamos. Mas até que ponto isso está sendo discutido abertamente e com várias opiniões confrontantes para que chegue numa vazão que seja adequada, sim, inclusive ao Baixo São Francisco. O Baixo São Francisco hoje, a Cunha Salina avança, né? E curiosamente a gente, quando tem algum problema, a gente tem um hábito de recorrer às soluções de concreto e armado e ferro. Então eu já vi que a solução para a Cunha Salina no Rio é construir uma barragem para o mar não entrar. Né? Então não é aumentar a vazão do rio, não é melhorar as suas cabeceiras, não é mudar o manejo do rio. Com relação voltando agora à questão da transposição, muito se falou na transposição de tratar do rio, de fazer essa revitalização para tentar salvar o rio. Qual a avaliação que vocês fazem desse projeto?
Bom, a gente que vem dos movimentos sociais, nós sempre nos opusemos à transposição da forma como ela está sendo conduzida. Claro, priorizamos o uso da água para abastecimento humano, como está na Lei Brasileira de Recursos Hídricos, como é a lógica dos direitos humanos, né? E os animais. Então, depois você tem a utilização para os demais usos. Então, quando o governo propôs a transposição, já tinha saído aquilo que se chama o Atlas do Nordeste, que hoje virou o Atlas Brasil, da Agência Nacional de Águas, que ao invés de você fazer uma grande obra, você fazer uma série de obras de tamanho médio e pequeno, com adutoras por tubulação, e fazer o abastecimento dos municípios nordestinos todos. Você levar água para todo mundo. Eram umas 500 ou 600 obras de porte médio e pequeno, como foi feito para Aracaju. Aracaju tem uma tomada de água impropriada, levam por tubulação, acho que 4 metros cúbicos de água para Aracaju, e você despeja diretamente no serviço de água de Aracaju e abastece a cidade. É claro, você não abastece só as pessoas, ali a indústria, os serviços, todo mundo se beneficia daquela água que vai por tubulação para Aracaju. Essa era a proposta da Agência Nacional de Águas, isso era o que nós defendíamos, né? Priorizar realmente as pessoas, e aí isso implica um tipo de obra. Prevaleceu a grande obra, né, dos grandes canais, que agora se fala mais ou menos 90% que estaria concluído. O governo que caiu agora, a Dilma, ela dizia que para cada real que você colocou nos canais da transposição, você vai precisar de 2 para fazer depois a distribuição da água quando ela chegar para os municípios, quando ela chegar na Paraíba, no Ceará, no Rio Grande do Norte. Com essa mudança política, a gente não sabe exatamente o que é que vai acontecer. Isso do ponto de vista do objetivo lá de levar água para as pessoas. Agora, nós sempre questionamos a potencialidade do São Francisco para bancar esses projetos. E aquilo que a gente já disse antes, nos garantiam 1.800 metros cúbicos aqui correndo aí para você sacar de 26 a 125 metros por segundo. E agora, com 800 metros cúbicos por segundo. É claro que esse projeto sozinho não é suficiente para você destruir um rio. Com relação, Roberto, a esse projeto, quando foi discutida a transposição, falava-se muito no trabalho de revitalização. Vocês têm acompanhado? Como é que vocês avaliam esse trabalho em si mesmo, como o professor comentou? Então, a gente teve ocupando os canteiros, e Frei Luiz fez uma greve de fome, no sentido de demandar uma revitalização antes que a gente fizesse uma transposição do Rio São Francisco. E vamos dizer assim, o argumento do governo era na época que uma revitalização de um rio demora muito. E é claro, você não revitaliza um rio, há mais de 100 anos você vem depredando em 5 anos. Essa lógica era... Mas a gente sempre desconfiou que essa revitalização não seria levada tão a sério como seria levada a sério a obra da transposição. E a experiência que a gente está fazendo é essa, infelizmente, né? De fato, a única obra significativa que a gente consegue perceber no São Francisco, no sentido da revitalização, embora ela sozinha não seja capaz de resolver o problema, é o saneamento. Então, são vários municípios do Vale do São Francisco que estão com obra de saneamento, inclusive Juazeiro. Esse saneamento que está tendo na cidade de Juazeiro, há uma propaganda, há um marketing da Prefeitura de Juazeiro que até o final do ano nós vamos estar com 95% da cidade de Juazeiro saneada. Isso, em média, de Brasil já é algo extraordinário. Imagina se nós alcançarmos isso mesmo. Mas a verdade é que as outras medidas todas necessárias, embora a obra de saneamento ela esteja problemática em vários municípios, nós temos um acompanhamento disso aí. A conclusão da obra, a qualidade, ter todas as dimensões de coleta, tratamento antes de jogar no rio, para aquilo que nós estamos conversando, inclusive em off, sobre a questão do saneamento. Mas você teria um conjunto de outras demandas e outras obras para você poder sanear o São Francisco e você revitalizar o São Francisco. O nosso entendimento de revitalização era diferente do conceito do governo. Nossa revitalização era realmente devolver vida, né? Que você pudesse ter novamente a fauna, os peixes, os animais, a flora do São Francisco, as populações do São Francisco. Não é só você ter um canal de água com água para você cumprir objetivos econômicos. Mesmo assim, a tendência é que a gente esteja perdendo, e a primeira medida que a gente sempre reivindicou era uma espécie de moratória para o São Francisco. Quer dizer, nós temos que parar com
a implantação de projetos predadores. Esse é o primeiro passo. Se você avançar nesse processo, não tem. Parar com o desmatamento na bacia do São Francisco e aí partir para reações. Um pouquinho aquilo que a gente estava conversando aqui em off, que você falava na chamada economia de guerra, é um pouco o conceito que a gente também quer de muitos cientistas. Quer dizer, em vista de você arriscar perder esse rio, nós temos que parar, nós temos que pensar e realmente recuperar esse rio. Por quê? Porque ele é a galinha dos ovos de ouro de todos, mesmo os setores econômicos. Eu não consigo entender os setores econômicos que não se preocupam com o rio. Como é que uma Chesf não pode se preocupar com o rio se ela gera energia? Como é que os irrigantes não vão se preocupar com o rio se a água é um insumo básico da atividade deles? E eu não vejo esses setores econômicos que mais usam o rio com grande preocupação na preservação do rio. Se fala da transposição do Tocantins para o São Francisco, não é? Já abordar que é um problema sério e grave que acho que do ponto de vista total, social, ambiental, econômico, precisaria ser muito bem estudado. Então a revitalização não andou, a transposição andou, a revitalização não andou, a não ser o setor de saneamento, e ainda estamos tendo que lutar para esse saneamento ter qualidade e chegar ao seu fim. A gente vai adiantar, professor, mas eu não posso deixar de falar do trabalho, como o senhor comentou, do trabalho da Univasf nesse processo. De que forma esse trabalho aí dos pesquisadores da fauna e da flora da Univasf ele tem contribuído e o que é que falta ainda, na opinião de vocês, para a gente conseguir um avanço maior nesse resultado aí no Rio? Primeiro, acho que houve um entendimento de que uma universidade era capaz e era um investimento mais adequado em termos de responsabilidade para tocar um plano ambiental de vulto, como são as condicionantes algumas condicionantes bem grandes da transposição. Eu acho que isso já foi um entendimento que trouxe benefícios rápidos dos passivos ambientais da obra. Instalou uma parte de infraestrutura muito grande na universidade, muitos bolsistas. Então, eu acho que isso já foi um acerto. Diferente do que seria contratar uma empresa, muitas vezes privada, São Paulo, que viesse e não deixasse muitos frutos. Então, acho que isso já foi um acerto, que foi deixar o conhecimento, gerar o conhecimento e manter o conhecimento na região que está sendo impactada. Tá? Então, acho que já é você entender os impactos de uma obra desse porte não é algo simples, né? Então não pode ser tratado como algo simplório. E aí eu acho que uma universidade tem, pela sua capacidade de longo prazo, de ter pessoas fixadas, né? Os professores, os técnicos administrativos são fixos na universidade, é capaz de atuar nessa frente. A gente trabalha tanto no monitoramento do impacto na fauna e na flora, ações de mitigação do impacto, como resgate de fauna, resgate de plantas vivas, o inventário florístico, o inventário de fauna, e começou recentemente um esforço para a criação de modelos de recuperação de áreas degradadas da obra, né? Que pode gerar subsídios por uma recuperação nível mais geral, mas o nosso foco é recuperar o passivo da obra. Então, às vezes, são áreas muito degradadas que devem ser recuperadas, pelo menos a cobertura do solo, e deixar o máximo possível para que devolva a regeneração natural. Eu acho que o impacto, daí é uma crítica do licenciamento ambiental, que isso é uma outra preocupação, porque ele já vem sendo atacado. O licenciamento ambiental no Brasil é uma legislação toda boa, né? Ela é moderna, tem falhas, óbvio, mas colocar que atraso em obra é culpa ambiental, isso é uma grande desculpa, isso é uma grande balela, né? Isso não é real. Então, eu acho que, só com um adendo, acho que diminuir o licenciamento ambiental não é solução para nada, é muito pelo contrário. E eu acho que daí o que precisa reformular melhor no licenciamento ambiental é que a instalação de uma obra não é... Quando termina a instalação, a construção de uma obra, não se finaliza ali o impacto, principalmente com recurso hídrico, né? Quando você constrói uma barragem, a construção da barragem em si é um impacto, a inundação é um impacto, mas a operação desse reservatório também deve ser monitorado. E os órgãos licenciadores têm como principal alvo o licenciamento da instalação e não da operação. Isso tem sendo modificado, a gente tem conversas, inclusive com o Ministério da Integração e com o IBAMA, para que exista um monitoramento na transposição, seja um monitoramento de longuíssimo prazo, perene, né?
Claro que você tem metodologias mais apuradas de longo prazo, o recurso pode diminuir, mas não é simplesmente, construiu, inaugurou, não precisamos mais monitorar. A gente está agora no mês de novembro soltando o primeiro relatório conclusivo, né? A parte final, o relatório final será ano que vem, da parte de fauna e flora. Então, onde a gente já tem alguns resultados de áreas que foram desmatadas, se foi quantidade maior ou menor do que estava no relatório do impacto ambiental e que extensão que foi. Então, acho que a partir de julho a gente vai poder ter esses dados em mão para começar a discutir com a sociedade um pouco dos impactos reais que a gente conseguiu medir. A gente tem muito o que falar ainda aqui no programa, Diego, o debate está indo bem, mas a gente tem algumas perguntas. As pessoas nas ruas elas fazem perguntas para os entrevistados e a gente vai conferir agora. Por que se joga tanto esgoto no rio ainda? Qual a solução mais imediata para ajudar a salvar o rio? A gente conferiu nas entrevistas, eu queria começar já com o Roberto para responder. A questão do saneamento é um problema brasileiro, né? Nós estamos tendo esse ano uma campanha da fraternidade ecumênica e macroecumênica, e inclusive com toda a sociedade civil, sobre o saneamento brasileiro. Porque os nossos números são trágicos, 50% apenas dos lares brasileiros fazem coleta de esgoto, apenas 38% do esgoto colocado é tratado, o resto vai tudo para dentro dos nossos rios. Então, o problema do São Francisco, da contaminação, não é só do São Francisco, ele é do Tietê, ele é do Pinheiros. Nós estamos tendo esse problema agora na Baía da Guanabara com as Olimpíadas, as águas contaminadas. Então, o desafio do Brasil de ter uma política de saneamento, temos uma lei agora, temos uma política de saneamento, mas de você realmente, os governos investirem os recursos para nós sanearmos o Brasil. E a questão da revitalização do rio, nós conversamos até agora sobre isso, não é fácil, não é simples. Você não passa 150 anos degradando uma bacia hidrográfica pensando que você vai recuperar isso em 3 ou 4 anos, em 5 anos. Depende de uma política de longo prazo, né? Professor, sua avaliação sobre essas perguntas. O porquê nós jogamos tanto esgoto, né? Essa é uma pergunta, acho que eu gostaria de saber também, porque nós temos empresas públicas ou privadas de saneamento que assumem compromissos e contratos e muitos deles dizem que tem que ter um certo nível de saneamento, né? É um problema brasileiro como um todo, né? Até em cidades, morador ainda em Curitiba, fiz um trabalho na universidade de fotografando as nascentes dos rios em Curitiba, que era um modelo de capital ecológica. E eu fiquei assustado a ponto de nunca mais beber água da torneira numa cidade que era dita como ecológica. Que eram rios completamente mortos, cheios de esgoto, caindo no Rio Iguaçu, onde a gente coletava água para beber. Então, Petrolina não foge a isso. Eu acho que a sociedade tem que estar... O problema do esgoto a sociedade tem que pressionar o poder público que assinou um contrato com uma empresa prestadora de serviço. A sociedade, o cidadão também tem que ter responsabilidade, porque muita gente faz ligação clandestina, né? Então, isso ajuda, isso faz com que o esgoto caia direto, né? Então, o problema do saneamento, eu acho que ele como o Humberto colocou, é um problema gravíssimo no Brasil e é uma das principais ações de revitalização, né? O problema do saneamento sim, não adianta pensar que o plantio de mudas é importante, muito, mas sem saneamento isso eu acho que é um passo importante para a gente revitalizar o rio. A segunda pergunta, as ações para remediar ou para melhorar a conservação do rio, é um esforço de guerra da cidade inteira, né? Não adianta, eu acho que a gente criar políticas de diminuição do uso da água no consumidor final, em nós da cidade, e não criar nenhum tipo de política de melhor uso do setor industrial, do setor agrícola. O setor agrícola consome muita água. Muita dessa água não é bem utilizada. Então, tem sistemas de irrigação que são super eficientes, outros nem tanto, né? E não existe uma regulamentação de algum sistema que se deve ser usado aqui ou não deve, né? São recomendações mais gerais, não existe uma política para que melhore a eficiência da irrigação. Eu estava comentando, acho que a sociedade não pode se enganar com uma pequena garoa que aconteça que faça com que eleve
ao reservatório Sobradinho de 1% para 30%, porque foi uma pequena garoa que aconteceu, não tá muito abaixo ainda do que deveria acontecer de precipitação. Estava todo mundo desesperado, o Sobradinho subiu para perto de 30%, parece que não há mais problema. O problema está aí, latente, é capaz de em junho, em novembro nós temos 1% de novo, se o uso não... Então, assim, eu acho que a solução, como a gente já tinha discutido aqui, não é fácil e precisa de um pacto, isso sim, de um pacto da sociedade, de que o rio precisa ser melhor usado e conservado. A gente tem aí já discutindo a transposição do Rio São Francisco e há uma outra discussão, que é se o Rio São Francisco vai ruim. Uma das soluções que muita gente propõe aí seria a transposição do Rio Tocantins. Qual a sua avaliação aí, Roberto, sobre essa ideia? Não, para nós no movimentos sociais é muito claro, é uma falsa solução, né? É uma falsa solução. O pessoal diz, não, o Tocantins tem uma vazão de 11 mil metros cúbicos por segundo, o São Francisco está com 800, então você ir lá e pegar 1.000 metros cúbicos do Tocantins e trazer para o São Francisco não vai impactar. Como se isso fosse uma coisa simples, não é? De você pegar 1.000 metros cúbicos de água de um rio, levar para o outro e achar que com isso você resolve o problema. Na verdade, seria uma obra extremamente faraônica pela grandiosidade de uma obra dessa. A elevação das águas do Tocantins seria enorme. Um canal com muita água é um novo Rio São Francisco, que seria cortar o cerrado para chegar no próprio São Francisco, embora se fale através de alguns leitos naturais que tenham por aí. Mas veja, cairia, a última visão que eu vi, que ela cairia dentro do Sobradinho. Então, em toda a parte superior do São Francisco. Não existe mais? Você vai deixar morrer mesmo? Vai deixar acabar? Pois outra, o Rio São Francisco, a vazão média do São Francisco eram 2.800 metros cúbicos por segundo. Então você vai destruindo esse rio para você ir buscar, sei lá, quantos metros cúbicos em outro lugar, a uma distância enorme como essa. Na verdade, é uma visão muito economicista do rio, que é você ter água para gerar energia e água para você abastecer os projetos de irrigação. Mas não é a visão do rio vivo, das suas comunidades, da sua população, da sua fauna, da sua flora, da sua cultura, da sua história. Então é uma visão extremamente muito pobre, né? E extremamente cara. Professor, e quais seriam essas consequências, ou qual a sua opinião aí sobre essa possibilidade de uma transposição do Rio Tocantins para tentar salvar o Rio São Francisco? Eu acho que não é para tentar salvar o São Francisco. É para tentar regularizar uma vazão, né? Não é para salvar o São Francisco. Eu acho que é uma ideia técnica, e mesmo que fosse barata, eu já vi alguns vetos, é um canal de 200 metros, não é perto da transposição que está feita agora, para a bacia do Rio Piranhas não seria tão mais difícil. Mas mesmo assim, eu acho que tem que se pensar muito bem. A gente não pode tratar os rios como se fossem calhas, como se fossem canais. São ecossistemas. São dinâmicos, eles não são... a complexidade deles não é simplesmente um canal. E eles não servem apenas como caminho de transporte de água, né? Então, eu acho que é um pouco essa visão, eu acho que é um pouco perigosa, né? Porque daqui a pouco como o Roberto comentou, aí o Rio Tocantins está com problema. Aí nós buscamos outra bacia. Aí nós buscamos depois outra bacia, e isso termina quando? Né? Então, eu acho que... eu não vi projeto técnico, eu não tive contato com dados maiores, da onde que vai sair, aonde que ligaria, sempre algumas imagens, alguns comentários, mas nada mais técnico, mas me parece que seria uma ação, só em último caso, de um desespero de falência do sistema econômico do São Francisco. Ok, o debate rendeu, tivemos uma discussão muito boa, mas gostaria de deixar espaço para as considerações finais e ficar à vontade aí para deixar uma mensagem também. Então, a gente que vem nessa militância em torno do rio, a gente olha o rio no seu todo, né? O rio como água, mas um rio que tem peixe, um rio que tinha sua flora em torno dele, e populações, né? Que são as tradicionais, que estão aí até hoje, embora muitas vezes ignoradas. Você tem os quilombolas, você tem os pescadores, você tem as populações indígenas,
Aqui na região da Bahia você tem um negócio que chama fundo de pasto, que são grandes extensões ocupadas comunitariamente por essas populações, e você tem as populações urbanas. Juazeiro e Petrolina juntas hoje, mais ou menos 600 mil pessoas, né? Então é um centro urbano de grande porte, que foram montadas nos últimos anos em torno de uma economia baseada na irrigação, mas que tem outros potenciais também. Quando você vai ver a questão do PIB desses municípios, você vai reparar que os serviços têm grande peso, que o comércio tem grande peso, que a própria pecuária de sequeiro tem grande peso. A irrigação ela não é assim, um fator único e econômico na nossa região, mas ela tem a sua importância. Então, muitas vezes, quando a gente está analisando o São Francisco, eu me lembro de um livro de Monteiro Lobato sobre o Vale do Paraíba, um livro que chama Cidades Mortas, que são as cidades que ficaram após a passagem do ciclo do café. Né? Cidades que conheceram um boom econômico e social muito grande, e quando caiu aquele ciclo econômico, elas desmoronaram. Então, muitas vezes eu fico relacionando Juazeiro, Petrolina, Lagoa Grande com essa possibilidade de futuro. Por quê? Porque tudo depende da existência do Rio São Francisco. Né? Depende de você ter essa água, depende de você ter esse rio. Então, é nesse sentido que eu acho que o apelo para que a gente tomasse essa questão do São Francisco a sério, ela devia partir a começar dos próprios municípios locais, do próprio setor econômico local, do setor de irrigação, do setor de geração de energia elétrica, dos estados banhados pelo São Francisco, como uma proposta real de revitalização do rio e que ganhasse também o imaginário nacional, o governo federal e outros setores da sociedade. Eu acho que nós estamos longe ainda, embora se fale muito, mas em termos de você fazer proposições concretas, ainda nós estamos longe. Então, quando eu vi o Renato falando aqui que a universidade vai fazer um evento no sentido de que você possa colaborar na questão decenal de uma proposta para o Vale do São Francisco através do Comitê de Bacia, eu acho fundamental. Né? Eu tenho esperança que o mundo da ciência ele é muito mais avançado em termos de entendimento do que está acontecendo no São Francisco, no Brasil e no mundo, na questão ecológica, ambiental, do que o mundo político e o mundo econômico. Né? Eu acho que vocês estão mais isentos para poder refletir realmente o que está acontecendo. Então, nós nos movimentos sociais, a esperança nós não deixamos ela cair nunca, não deixamos ela morrer nunca, e o lema da gente é isso: enquanto você tem vida, você tem esperança. É o que anima a gente e a gente segue para frente. Professor. Bom demais. Assim, eu acho que nós temos problemas graves a serem enfrentados, problemas que o remédio muitas vezes vai ser amargo, e eu acho que temos que parar, refletir se realmente a gente quer salvar o rio. Porque se a gente quiser, pensa, não, realmente nós queremos melhorar a situação do rio. Então, é a sociedade como um todo, né? Não só os usuários, as populações tradicionais, é o empresário, é o industrial, é o irrigante, é o pequeno produtor, é o governo. Tem que abraçar essa causa de forma concreta. Eu acho que ciclos econômicos, como exemplo do Vale do Paraíba, hoje o Vale do Paraíba tem áreas degradadas improdutíveis, um lugar que viu um ciclo econômico. O mundo está cheio desses exemplos. Né? Nós temos áreas no sertão nordestino salinizados, às vezes por um uso errado de irrigação. Né? Então, eu acho que se a gente quiser realmente salvar o rio, temos que usar a técnica. Eu acho que é importante a academia, a ciência, se aproximar dos órgãos, dos espaços de poder disponíveis para opinar, né? Não fugir da raia, não pode. A gente vê às vezes a gente é muito bom de denunciar problemas, mas é muito devagar em tentar dar soluções. Então, eu acho que a gente não pode se ausentar disso. Realmente é algo que a gente não pode... Todos nós aqui, Petrolina, a gente que vive em Petrolina, em Juazeiro, toda a região, a gente vive do rio. Né? A gente vive do rio.
Então, a gente não pode imaginar que vamos aproveitar o restinho do rio para ganhar dinheiro e depois ver o que acontece. Não, vamos fazer esse rio render pela frente, nem que isso tenha que parar, pensar, refletir, às vezes dar um passo atrás, segurar um pouco os anseios econômicos, para que a gente permita que outras gerações se beneficiem também desse recurso. Acho que é isso, é um apelo ao questionamento se realmente todo mundo mesmo quer salvar o rio, e se todo mundo quiser, eu acho que a gente vai ter que batalhar e se unir nesse esforço, que é um esforço de guerra mesmo, para que esse rio não perca a sua potencialidade para a vida e para a manutenção dos ecossistemas. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Univasso Debate. O programa está chegando ao fim, mas antes quero deixar um recado. Você pode sugerir um tema para discutirmos aqui com os nossos entrevistados. Basta enviar um e-mail para contato.rtvcatinga@univasf.edu.br. Obrigado por nos acompanhar, um grande abraço e até o próximo Univasf Debate.